Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Eu sou Felipe Dalloia, estamos aqui começando mais um episódio do Missão Bentos Podcast. Hoje eu tô aqui na cadeira de trás. A gente inverteu os papéis. Ao meu lado a Clara, que vai estar comigo hoje. E com um convidado especial, com assuntos bem diferentes, né? Se falando de um padre, né? Já deu spoiler. Mas antes da gente apresentar o nosso convidado, vamos para os nossos recadinhos e para a novidade que a gente tem hoje. Pode dar os recadinhos. Eu vou falar tudo hoje? Eu apresento, melhor. Então vamos lá, galera. Já pedindo para vocês se inscrever, seguir as nossas redes sociais, curtam, compartilhem, né? Nos acompanhem lá no Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, né? Todos os nossos podcasts, nossos cortes, nossos materiais de evangelização estão lá. Nos acompanhem, se inscreva aqui no canal também, que dá aquela força pra gente alcançar os nossos 1000 inscritos, se Deus quiser. E que mais? A nossa lojinha também, não se esqueçam de acessar nossa loja, garanta lá os seus produtinhos. Maravilhoso. Camisetas, canecas, pôsteres, garrafa, sacola ecológica, camisa pro cachorro, tem de tudo lá. Então, entrem lá e garanta já seu produto e evangelize junto com a gente. E acho que é isso. É isso? Acho que é. Agora vem a parte boa do nosso episódio. Com a graça de Deus, fomos abençoados nesse episódio. Pode falar. Eu falo? Pode. Hoje é só ele que vai falar. Eu tô aqui só de espectadora. Então, hoje nós tivemos a graça de fechar uma parceria junto com a The Walking Dog Doguerias. Parceria gostosa também, né? Uma delícia. Nossa. Então, se você não conhece ainda o The Walking Dog, é uma dogueria que fica ali no próximo ao Unip. Rapaz, esqueci o endereço. Por aí, né? Deu o endereço deles aí, amor. Olha o spoiler, gente. Tem aqui na caixa, ó. Tá. Tá na caixa, no Jardim Nova Aliança. Jardim Nova Aliança, isso aí, galera. The Walking Dog Doguerias, o melhor cachorro quente de Ribeirão, sem dúvidas. Eu ainda não experimentei o de todos da cidade, mas ó, todos os que eu experimentei, ninguém ganhou ainda. Além disso, eles estão com porções de batata, porções de cebola frita. Hoje, mandaram aqui pra gente experimentar o mais novo lançamento, os cheeseburguinhos. Então aproveitem, vão lá, acesse o QR Code que vai estar aparecendo na tela aí pra vocês e faça já o seu pedido. Com certeza vocês vão se surpreender. Ou façam uma visita lá no trailer deles, que é maravilhoso. Magda, né? Fica na rua Magda Perona Frozard, número 395, no Jardim Nova Aliança, em Ribeirão. É gostoso, gente, é uma delícia mesmo. E acompanhem eles também, as promoções que eles costumam fazer nas redes sociais deles. The Walking Dog Dogueria. É isso aí. É isso? Um abraço pro Fabiano, que tá como nosso parceiro aí nesse episódio. Obrigadão, Fá. Vamos lá, então. Posso agora apresentar o nosso convidado aí. Como o Felipe já deu um spoiler, né? É padre? Mas ele que vem aí com um projeto, digamos, inovador, né? Diferente para um padre. Eu acho que surpreende todo mundo, né, vida? Quando a gente fala sobre o projeto dele, por aí afora, eu acho que até mesmo nas redes sociais, né? O padre consegue impactar muito com um aplicativo para católicos, né? Para pessoas que realmente querem encontrar o amor puro, né? O amor em Deus. E acho que é a base, né? De todo relacionamento. E hoje o nosso convidado é o padre Rafael, que eu ia falar outro nome. Olha, gente, perdão. Padre, me perdoa. O padre Rafael, do Santo Encontro. Olá, boa noite a todos, obrigado, agradeço vocês, né, pelo convite. É um pouco diferente mesmo, né, um padre com aplicativo de relacionamento. Sim.
E é sempre engraçado ver mesmo a reação das pessoas quando ficam sabendo. Uma alegria para mim poder estar aqui, conhecer um pouco melhor a missão de vocês. E é isso aí, tô à disposição. Nós que louvamos e agradecemos a Deus pelo dom da vida do senhor, né? Porque, antes de tudo, e por ter aceito o nosso convite. Posso começar ou você? Comece pelo começo. Realmente. Padre, a pergunta que não quer calar, né? Antes da gente entrar aí sobre o Santo Encontro, quem é o Padre Rafael, né? De onde veio o Padre Rafael? Certo. Bom, eu sou natural de Ribeirão Preto mesmo, né? Nasci aqui, sou da paróquia Nossa Senhora da Penha, de origem. Não sei se vocês conhecem um pouquinho, ali na Vila Virgínia. Ali é minha paróquia de origem, foi ali que tudo começou, na minha vocação. Quando eu tinha 16 anos, eu fiz um retiro de jovens que realmente transformou minha vida. E eu fiz uma experiência com Jesus. Foi a partir dali que tudo começou mesmo, né? Eu era aquele católico de IBGE, né? Até fiz a primeira comunhão. Não fiz o crisma depois, né? Não... Até ia nas missas de domingo, mas aquela coisa, né? Vai, sempre que não que tem a possibilidade de não vai, porque minha avó ficava lá, vai na missa, tem que ir na missa, né? Então a gente até ia. Mas nós precisamos fazer essa experiência pessoal com Jesus, né? Quando a gente encontra este homem de Nazaré, realmente as coisas mudam, né? E aí eu comecei realmente a entender o que significa estar na igreja, o que significa ser católico, ser cristão, etc. E aí eu senti um chamado para ser missionário numa nova comunidade. E aí dos 16 anos até os 18, 19, quase 19, eu fiz um discernimento vocacional e decidi mesmo me tornar missionário. E fui para São Paulo, uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia. Não sei se vocês... Sim. Eu tenho o Thalita Cum, inclusive foi o Thalita Cum, o retiro que eu fiz. E aí fui morar em São Paulo, fiz a formação lá. Senti esse chamado, aquele desejo de ser todo de Deus, né? Aquele desejo de anunciar, de falar para todo mundo do amor de Deus. Aquela experiência nossa do começo da nossa caminhada. Fiz a formação, depois de que eu morei em São Paulo 3 anos, mais ou menos, como missionário. Fui enviado em missão para o Rio de Janeiro. Lá eu morei também numa comunidade. Interessante também foi essa experiência, porque foi uma comunidade que não é pacificada, né? Não sei se vocês conhecem. Quando a favela, né, a comunidade é pacificada ou não pacificada. Sim. Quando ela não é, simplesmente é um pedaço ali que a polícia não pode entrar, né? Então, É um pedaço mais tenso ali, né? É complicado. Aí eu confesso que quando eu cheguei lá, eu não parecia que eu tava no Brasil, né? Parecia que eu tava, sei lá, no Iraque, né? Porque assim... Realmente é uma situação complicada, onde realmente ali os traficantes andam armados, né? Tipo, de repente… Não é escondido, né? Não é escondido. Então, assim, você vai na padaria e tem alguém com uma metralhadora lá na porta da padaria, né? Jesus. Então, foi uma experiência também bem interessante, de missão. E aí, depois que eu morei alguns meses ali… Aí a comunidade me enviou em missão pra Polônia. Não sei se vocês sabiam, né? Que eu morei na Polônia. Não. Eu morei lá. Aí eu fui enviado em 2013 em missão pra Polônia. E eu morei 8 anos na Polônia. O Heitor já fez a jornada lá também. Foi. Foi mesmo. Inclusive… A jornada foi em 14, não foi? Ou não foi em 13? Não, foi em 16. 16. Na Polônia. No Rio de Janeiro foi em 13. E aí foi até interessante, porque eu tava no Rio de Janeiro na jornada. Ai, que legal. E aí eu participei da jornada, porque eu tava lá morando lá. E aí eu lembro que no último dia da jornada, o Papa Francisco anunciou onde seria a próxima, que é o último momento lá. Eu lembro que tava eu e outro amigo, e o Papa disse, né, Polska. Aí tinha um grupo de poloneses que começou a pular lá. Aí eu olhei pra aquele grupo de poloneses, olhei pra esse meu amigo e falei assim, acabou a jornada pra nós, né? Nunca que eu vou estar na Polônia. Falei pra ele. Nunca que a gente vai estar lá na Polônia na jornada. Um mês depois, um superior me chamou e me disse que precisava de um missionário. A comunidade tinha uma missão lá na Polônia, se eu poderia ir, que eles queriam me enviar. Um mês depois. O senhor tinha acabado de falar, nunca. E aí o pior… Deus lá de baixo, ó, quer ver? Quer ver? Ó, se eu quiser, ó. Ó, se eu quiser, ó. Ó, se eu quiser. E aí, um mês depois, eu recebi essa notícia. E aí, eu saí lá do Rio de Janeiro e fui enviado em missão pra Polônia. Inclusive, o Santo Encontro começou meio que lá, assim, né? Porque, enfim, eu vou chegar lá. Nessa época, o senhor já era padre? Não, porque aí eu fiz… Nem entrado no não, seminário nem tinha ainda. começado a estudar. Eu tinha terminado a formação inicial, que é um pouco parecida com a vida religiosa. Mas nada voltado à vida religiosa ainda. Não sentia o chamado. Não, já tinha sentido. É porque na vida religiosa, em geral, maioria, né?
você tem 3 anos, ali depende da congregação, da comunidade, de formação inicial. Uhum. Depois dessa formação inicial, que aqui, os vocacionados ao sacerdócio vão iniciar os estudos. Então eu fiz a formação inicial, já tinha decidido ser padre, mas eu precisava terminar a formação inicial, que normalmente se chama de noviciado, apostolado, essas coisas, né? Aí, quando eu terminei a formação inicial, no finalzinho me enviaram para Polônia com a proposta de fazer meus estudos lá. E esse foi um dos motivos que me enviaram, porque eu ainda não, como eu queria ser padre, não tinha começado ainda a faculdade, era mais fácil fazer a transferência de missão. Então, o superior me chamou, explicou que precisava de ajuda lá e tal, e que a proposta que eles tinham para mim é que eu fosse em missão e se eu abraçasse fazer meus estudos lá. Eu não sabia o que eu tava aceitando, simplesmente, né? Eu aceitei. Fiz as contas, uns 10 anos morando fora, acho que dá pra ficar, né? Entendeu? Eu simplesmente aceitei, mas assim, não tinha noção de como, por exemplo, a língua polonesa era difícil, né? Nossa. E aí eu fui em outubro de 2013. E aí, tipo, foi logo depois da jornada, né? Uhum. E aí, voltando à história lá da jornada. Aí quando chegou 2016, já fazia quase 3 anos que eu morava na Polônia. Eu já tava falando polonês. Então, assim, aquele, tipo, nunca vou estar lá, eu já tô aqui. eu já morava. Cheguei antes e já tô falando com ele. Exatamente. Então, isso realmente foi uma das surpresas de Deus, assim, no meu caminho vocacional, né? E aí, eu cheguei na Polônia, durante 2 anos, eu fiquei só estudando polonês para aprender, me comunicar, tinha uma missão grande lá. E aí, em 2015, eu comecei a faculdade. Então, os meus estudos foram na Polônia, né? E eu morei até 2021. Nossa, recente aí. Voltei em 2021 pro Brasil. Nossa. Então, esse é o meu caminho aí pouco, né? Nossa, e o privilégio, né, de começar os estudos para ser padre na cidade de nascer. Na terra, né? Na terra de São João Paulo. Sim, Santa Faustina. Então, olha que privilégio. Realmente foi uma grande, assim, experiência, uma grande graça de Deus no meu caminho vocacional. Porque estando lá na Polônia, é uma terra diferenciada, sinceramente. Só para vocês terem uma ideia, a Polônia, ela tem mais ou menos 500 santuários marianos. Só que assim, a Polônia é o estado de São Paulo. Imagina o estado de São Paulo com 500 aparecidas. Centenas de santuários. Sim. Um monte de santo e mártir. 2 milagres eucarísticos. Então, assim, é uma terra que realmente muito foi abençoada. Muita, né? Muito Com abençoada. um papa como João Paulo II, uma santa como Santa Faustina, né? São Maximiliano Maria Kolbe. Então, assim, Também? eu pude estar lá. Não Ele sabia dele. aquela, não sei se vocês conhecem aquela adoração perpétua que tem na internet, que é um sacrário, que é a Virgem Maria, no meio, Sim. como se fosse no coração, no peito, a hóstia, né? O ostensório, sim. Isso. É a cidade da Imaculada, fundada por Maximiliano Maria Kolbe. É lá na Polônia. Porque assim, foi onde ele começou a congregação dele. E aí se tornou, tipo, as pessoas procuravam a congregação, começou a ter um movimento em volta da congregação, se construiu ali pessoas morando, e na cidade nasceu em volta do início acho que chama milícia, né? Milícia da Imaculada, que depois é o jornal que ele iniciou. Então, gente, assim, chocada com essa informação, eu não sabia. Pra Polônia agora. Olha. E aí, assim, pude conhecer. Fui lá na igreja onde João Paulo II foi batizado, né? Fiz retiro no convento de Santa Faustina. Isso pra mim é uma das coisas mais, assim... lá, um pedaço do convento de Santa Faustina foi reservado para meninas que foram tiradas das famílias. Então, as irmãs cuidam até 18 anos ali. A gente já pregou retiro para elas. Então, é uma experiência bem bacana mesmo, assim. O senhor foi ordenado lá. Não, calma. Calma, respira. Calma que vai complicar um pouquinho mais. Maria. Nossa, Maria, já tô assim, como assim? Calma que é meio complicado mesmo. Porque assim, eu sou de Ribeirão, né? Aí estudei na Polônia, fui ordenado padre no Rio de Janeiro. Ok, voltou pro Rio de Janeiro. Voltei pro Rio de Janeiro, porque o Dom Orani Tempesta, né? O cardeal, ele que ordena os sacerdotes da comunidade que eu pertencia, né? Então eu fui pra ordenação, fui ordenado diácono na Canção Nova e padre no Rio de Janeiro. Nossa, assim, vários lugares. Vários. Então assim, realmente minha caminhada... A vida de missionária ali, de seminário, foi bem variada, né? Foi realmente bem intenso. Aí eu fui 15 anos missionário, né? Então
pra lá, pra cá. Lá na Polônia eu morei em 2 cidades diferentes. Sim. Tive que trocar de faculdade no meio da faculdade. Uhum. 2021 eu voltei pro Brasil, já tinha terminado os estudos. E aí voltei pra terminar a última parte necessária ali pra ordenação, né? Aí fui ordenado diácono. E depois padre, né, da Condorani, 11 de novembro de 2023 eu fui ordenado padre. Então eu vou completar 3 anos de padre agora. Enfim, depois de 15 anos da vida missionária, eu senti o desejo de voltar para minha diocese de origem. Ah, Então, aí fiz todo um caminho, né, de reflexão, de discernimento. E conversei com o Dom Moacir, que é nosso bispo, né? Expliquei toda a minha caminhada, que gostaria de voltar. Também 15 anos em missão. É exigente também, né? Eu desejo também de estar mais próximo da minha família, de estar num lugar mais fixo também. é isso que eu ia perguntar, porque o senhor largou tudo aqui. Sim, Largou, assim, tudo eu digo família, Tudo. o aconchego de casa, sim, tudo. né? Porque ainda mais na Polônia, eu vim de férias a cada 2 anos, né? Uhum. Então tinha realmente uma distância da família, distância dos amigos. A enculturação mesmo, né? De você estar em outro país, Culturas diferentes, Totalmente, né? assim. E chegou uma hora mesmo que eu falei, não, acho que preciso voltar pra casa, né? E aí, conversei com o Dom Moacir, graças a Deus ele me acolheu. Fiz a experiência, estou aqui agora na diocese trabalhando, né? Aí, ano passado, eu trabalhei na paróquia Santo Antônio. Uhum. E, atualmente, eu fui transferido na paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Sertãozinho. Olha lá. Nossa Senhora Aparecida é aquela da praça. É, A grandona. a matriz é lá no centro, né? Ah, Então, agora eu sou vigário Vai. paroquial. É, uma igreja muito bonita. E tá sendo uma experiência muito boa. Agora eu sou padre diocesano. Uhum. Voltei, né, onde tudo começou pra continuar a minha missão. E o senhor deu um spoiler aí falando que o Santo Encontro começou. Na verdade, teve uma iniciação ali na Polônia. Isso. Foi quando o senhor sentiu essa necessidade de. Não sei, isso era mais ou menos em que época? Em 2017, por aí? Foi assim, foi várias pequenas situações ao longo dos anos que eu tive na Polônia. Então, assim, na verdade, foi uma percepção pastoral, né? É isso que eu ia perguntar, sobre o sentido de ver que pessoas às vezes desistem, né? Exatamente. Do relacionamento por frustração, trauma de terceiros e não achar a tampa, vamos pôr assim, entre aspas, né? Achar a tampa da panela. Sim. Então, assim, foi várias situações. Aí eu percebi que era uma necessidade pastoral ao longo do tempo. Então, até brinco, né? Algumas pessoas me perguntam, mas onde veio a inspiração? Como que foi? Então, não teve um momento, assim, que eu falei, vou fazer, né? E eu brinco também falando que eu tenho dúvida se foi uma inspiração divina ou se eu realmente já não aguentava mais os solteiros na minha cabeça. Eu não encontro ninguém, né? Aí uma hora eu falei assim, não, vamos fazer alguma coisa, pelo amor de Deus, né? Não, eu vou ajudar vocês, que Santo Antônio também tá quase desistindo aqui. Exatamente. Foi meio que um pouquinho dos dois, na verdade. Então, assim, lá na Polônia tem essa realidade. Aí eu percebi que é uma coisa, uma questão eclesial, um problema pastoral eclesial, que não é aqui ou ali, é em todo lugar, né? Então, muitas pessoas me procuraram, nem era padre, eu estava lá como seminarista estudando, com esse questionamento. Nossa, Rafael, né? Tá difícil encontrar alguém, eu tô procurando alguém de Deus, né? Eu quero alguém que vai buscar santidade junto comigo, mas eu não acho. E, queira ou não, o católico, que é assim, mais fiel à igreja, que realmente vive a sua fé, infelizmente ele acaba vivendo numa bolha. Em que sentido? Ele frequenta aquela paróquia ou aquela comunidade que ele pertence, ele só vai nos eventos daquela comunidade, e aí vai pro trabalho, vai pro trabalho pra igreja, e aí no trabalho, dependendo do trabalho, ou não tem ninguém lá, seja mesmo alguém que ele goste, se apaixone, ou alguém que realmente tá buscando a santidade como ele tá. E aí ele tem um grupo de jovens dele, ou a pastoral dele que tem ali 20, 30 pessoas, ele convive com aquelas pessoas, né? Sim. Então acaba que... Então assim, ou até as comunidades. Então quem é de uma comunidade participa daquela comunidade. Quem é da outra comunidade fica ali. Aí, de vez em quando, a igreja tem lá o DNJ, o Encontro da Juventude. É um dia. Literalmente, é um Entendeu? dia. Dia no ano, Então, assim, tem essa realidade. E como eu era missionário e viajava bastante, conhecia muitas pessoas, você fala, nossa, aqui me procura gente, lá me procura, lá tem esse questionamento. Gente, esse povo tem que se encontrar. Eu tenho que unir todo mundo junto no mesmo lugar. Vamos fazer esse povo se encontrar, né? Tipo, tem que acontecer alguma coisa. Sim. E aí eu fui percebendo isso.
Acompanhei também, por exemplo, uma pessoa que saiu do Carmelo, fez o discernimento vocacional, aí tipo, a pessoa tem uma espiritualidade, tem um caminho, e ela, e agora, né? Quem que eu vou... O que eu faço? que eu Não tem faço, né? opções, né, que queiram viver isso comigo. Eu acho que é o Sim. mais complexo. É claro que para as mulheres também isso é mais difícil, porque aí vai chegando os 40, tá solteira, aí já vai batendo desespero, né? Sim. É claro que a maioria dessas pessoas que me procuravam eram mulheres, né? Enfim, até que eu tive uma conversa que foi fundamental pra mim de entender, que foi com uma polonesa, uma mulher assim, uma loira, alta, brava, um mulherão. Tipo assim, eu falei, meu Deus, como arrumar um homem pra uma mulher desse tamanho, brava desse jeito, né? E uma vez a gente tava conversando, ela falou assim pra mim, Rafael, é muito difícil, porque na minha comunidade não tem ninguém pra mim. Uhum. E aí eu saí com as minhas amigas e tava numa balada, tinha um cara lá bacana, a gente conversou, eu falei, vou dar uma chance. Ele foi me levar pra casa, mas ele queria ir pro quarto. Uhum. Na primeiro encontro, primeira noite, né? E ela falou assim, mas eu não quero viver assim. E eu vi aquela mulher que escolhia ficar sozinha pra poder viver aquilo que ela acreditava, que é a busca pela santidade. E isso sempre me tocou muito, né? Então, a busca pela castidade fazia ela permanecer sozinha. Ou seja, ela já tinha lá 30 e tantos, não lembro exatamente a idade dela. E eu fiquei pensando, aquilo me tocou e eu passei a admirar muito, né? O solteiro católico que permanece solteiro por amor a Deus. Porque assim, eu falo pros solteiros que eles poderiam arrumar alguém hoje ainda, se eles quisessem, né? Sim. Dá uma voltinha ali, arruma uns 3, 4, né? Fácil. Fácil. Mas eles permanecem solteiros por amor a Deus. Porque querem achar eu falo porque assim, né, o que o senhor falou sobre a questão da comunidade me fez lembrar muito do início de relacionamento que eu tive com o Fê. Que foi exatamente isso, dentro da mesma igreja, do mesmo grupo, da mesma paróquia, né, vida, da mesma comunidade. Só que quando eu falava assim, Senhor, olha, eu decidi esperar pela pessoa certa. E você também não olha pra outra pessoa de outra forma, porque você tá procurando aquilo que te complete. Sim. Porque a gente comentava muito, antes mesmo de ser namorado, sobre a união de propósito. Não adianta só eu querer lutar por uma castidade no relacionamento e o meu parceiro não quer também. Os dois querendo já é difícil. Já é isso, já é… Não quer. É. E não é nem só falando disso, né? É lutar pelo casamento em si, né? Porque, Também. querendo nisso, é pro Tudo, resto né? da vida, né? Envolve tudo. Então, assim, a pessoa tá procurando alguém que ela vai na missa de domingo, né? É como dizem os solteiros, né? É engraçado isso, mas… Aí que tá o contraste. Eu sou um padre, né? Eu quero alguém pra combinar o look no domingo, né? Tipo assim, eu sonho, né? Vamos aqui junto, né? Na missa, depois vamos sair tomar… É o sonho das pessoas, né? É aquela frase, me veio muito aquela frase que a gente usava no Jovens Sarados, que é: eu quero achar alguém que me leve pra fila da comunhão e não pra fila da confissão. Exatamente. As pessoas estão procurando. Então, assim, se torna muito mais difícil. E eu pensava, nossa… E aí também na minha antiga comunidade, eu via, né, amigos que procuravam, que queriam viver isso. Aí um dia eu falei assim, gente, vamos abrir um grupo do WhatsApp e vamos pôr todos os solteiros lá? Vamos fazer isso, quem sabe? E aí no meu Instagram pessoal, eu fiz uma caixinha de perguntas. Falei, gente, vamos abrir um grupo do WhatsApp para solteiros? Sim, padre, por favor. Sim, por favor, faça isso, né? Na primeira hora, 30 mil mensagens. Não, foi assim, absurdo. Aí quando eu abri o grupo, foi no dia 9 de julho de 2023. 2024. Eu acho que em 3 semanas tinha mais de 200 solteiros no grupo do WhatsApp. E bombando o grupo assim, ó. Né? Eu falei, caraca, tem muito solteiro, né? Sim. Enfim, aí o povo começou a chegar, eu tenho que pensar um nome, né? O que eu vou fazer com esse povo aqui agora, né? A ideia é assim, abrir o grupo lá. Enfim… E deu no que deu, né? Aí estamos aqui hoje com vocês. O Santo Encontro fez 2 anos, então agora é 9 de julho desse ano. Uhum. E os frutos vão mostrando, né? Realmente a coisa foi pra frente. Eu imaginava que ia ser uma coisa bacana, que poderia dar certo, mas assim, eu não imaginava tanto, né? Que realmente aí começou a sair os primeiros casais. O povo começou a se encontrar, fazer amizade, e aí cria grupo. Gente, esses grupos é uma dor de cabeça. Porque, assim, é um negócio que eu acho que pelo menos o meu pensamento,
Acho que o senhor deve ter pensado, vai ser só aqui na cidade. Vai ser uma coisa tão… Porque hoje virou algo nacional, né? Pelo menos, como eu acompanho o Instagram de vocês, tem gente que manda mensagem, o cara fala que é do Nordeste, fala que é do Rio de Janeiro, fala que é nacional. Então, tipo assim… Tem gente de tudo quanto é canto. Graças a Deus, na minha época não tinha, porque eu não tenho muita essa paciência, não, padre. Olha, eu vou ser muito sincera, padre, não tenho. Paciência de… Ai, vamos conversar. Ai, não deu certo. Por isso que eu falei esse é o problema do solteiro. Não tem paciência, né, padre? Não. Solteiro é uma das piores raças que tem, meu. Mas Povo complicado esses solteiros, nossa senhora. Não vou falar nada. Por quê? Não. Eu sou mais paciente. Não, mais paciente que eu, mas eu falei, já falei pra Deus, falei assim, senhor, se não for logo de primeira, o senhor me faz virar freira, porque, não vai dar. Eu imagino que muitos solteiros devem pensar isso. Essa coisa de primeira é 1 em 1 milhão, viu? Não, Deus foi bonzinho comigo, Deus foi bonzinho demais comigo. É o que todo mundo quer, né? Tipo, tem os memes na internet, né? Que você tá lá debaixo da coberta, vendo o Netflix com a pipoca e toca a campainha. Quem é? O amor da sua vida. A gente vai casar, a gente vai… O meu foi mais ou menos… Mentira, eu não tô com a campanha, não. Família Doriana. Eu tenho certeza que não foi tão fácil assim. Não foi. Não existe isso. Tipo assim, por mais que não, encontrei. Mas conversar, o processo… esse processo, nossa… Eu digo muito assim, o Santo Encontro, hoje a gente tem o aplicativo. Então, não foi assim, né? Antes, a gente primeiro teve o grupo do WhatsApp. Aí, como que a gente vai fazer? Então, lá no grupo do WhatsApp, o pessoal te colocava uma foto e colocava algumas informações. E postava no grupo. Então, o povo curtia. Nossa, gostei, curti, entendeu? Aí tava lá o coraçãozinho debaixo da mensagem. Depois podia chamar no privado. Sim. Aí, a gente fez um site. Aí, uma gambiarra, que vocês não têm ideia, porque é um WordPress lá… com tipo um site de relacionamento. Aí bug, problema, né? Assim, começou a encher o site. Só que aí não tinha opção de dar curtida, porque era tipo uma página, tinha um blog. Sim. Só que aí tinha um perfil da galera. Você podia ver, aí você olhava no site, tinha toda a informação, aí você tinha que ir lá no grupo procurar a pessoa, né? Aí o povo, padre, podia ter a curtida, porque aí não sei o que lá. Aí, tipo assim, a própria missão, meio que o apostolado, vai exigindo que… Porque assim, ou você melhora, ou para, entendeu? Não dá pra ficar ali, é assim mesmo, né? Não, ou a gente vai evoluindo e melhorando, ou para. Sim. Então, assim, a exigência mesmo dos solteiros e ver que se fizer isso vai ajudar mais ainda e tal. Então, eu falo, a gente vai ter que fazer o aplicativo agora, né? Não, e que bom que eles também perseveraram, né? Em querer ajudar o padre. Porque podia muito bem falar, não tá dando certo, vou largar isso aqui. É que a tendência é maior, né? A tendência de 90% das pessoas. Ele se vira aí e eu vou continuar caçando aqui do meu jeito. E as pessoas quiseram ajudar e perseverar nesse projeto. A maior fruta é porque assim, você solteiro que tá me ouvindo, posso falar de Pode, solteiro? padre. Sabe o que acontece? O povo é assim, arrumar alguém não é fácil. Não é. Aí acho que vai entrar no aplicativo e vai ser assim, nossa, agora, uma semana que vem eu tô namorando, né? Então, solteiro, uma coisa que eu queria dizer pra você. Fique, persevere. Por que acontece? O povo fica, fico ou não fico? Acho que eu vou sair. Até sair um casal, entendeu? Tô perdendo tempo, né? Podia ser eu, tenho certeza. Não é assim? Podia ser eu. Aí, quando a gente divulga um novo casal, nosso direct bomba. Quero entrar, padre. Podia ser… Não. Aí, tipo, entra. Não é que de semana que vem tá… Não cai do céu, né? Tem algum sortudo lá que, assim, aconteceu de ser muito rápido, né? Mas enfim, é um processo. Cada um é assim, uma pessoa aleatório. diferente, Não né? existe uma regra, não tem como prever como vai ser. E eu digo isso também que o aplicativo, ele é só uma simulação da vida real. Porque uma coisa que eu me libertei, quando as pessoas comentam assim, ó. Padre, as pessoas lá no Santo Encontro são muito complicadas. No começo isso me incomodava. Porque eu falava, mas será que a gente tá errando em algum lugar? Gente, as pessoas do Santo Encontro, elas vivem aonde? No mundo real. Sim. As pessoas do Santo Encontro são as pessoas da vida real. Ou seja, para você conhecer alguém, dá trabalho. Porque assim, a pessoa quer… O primeiro match, primeira conversa, ela vai conversar ali com alguém 1 mês, 2 meses, para depois descobrir que não deu certo. não, que não bateu, que aquela pessoa é meio complicada.
Mas, gente, É só essa é a assim, vida. Isso É até a que mesma coisa com os amigos. Antes de ser seu amigo, ele era um completo estranho na sua vida. perguntar até é sobre isso que eu até ia fazer uma pergunta pro senhor. Não sei, o pensamento do senhor, o senhor que mexe com isso, né? Tem contato com muitos solteiros. Não chega a ser até um pouco de mesquinharia, soberba, dela achar que Deus literalmente vai mandar o homem perfeito pra ela, a mulher perfeita. Esse é um tabu muito Porque, grande. cara, assim, ninguém é perfeito, Exatamente. né? Primeiro de tudo. E aí a pessoa, que nem você falou, eu entrei hoje, amanhã eu tô casado. Exatamente. Não é assim. A vida. Né? E também eu acho que a questão da pessoa também às vezes, não olhar as oportunidades. Porque eu acho que tem muita gente também que tá solteira até hoje, porque às vezes já passou várias pessoas na vida dela e ela não quis dar oportunidade pra ela. E uma coisa interessante é que, assim, o namoro, gente, não é um casamento. É só um namoro. Então, assim, parece que Deus tem que vir do céu e falar, minha filha, é isso que você tava falando, né? Pintar de aquarela, Deus é esse. escolheu pra mim essa pessoa. Então, eu vou casar com essa pessoa. O namoro é um tempo de conhecimento, gente. Se terminar o namoro e não tá tudo bem. Aqui que você entende a sabedoria do evangelho, da igreja e da castidade. Porque se você começa a namorar alguém pra viver a castidade, é uma coisa tão serena e tranquila, porque vamos assumir um compromisso? Vamos namorar? Não precisa rezar um ano. Não, você quer ser de Deus, eu quero ser de Deus, a gente se gosta, a gente gosta de conversar, estamos buscando a Deus juntos. Tem o clima, né? É importante, você tem a atração pela pessoa, você gosta de estar com a pessoa, mas os dois querem viver a castidade, começa a namorar. Por quê? Vocês não vão exagerar, porque os dois vão ver a castidade. Então você entende que a castidade, ela dá para aquele casal a serenidade de começar o namoro e de terminar o namoro. Porque se eles viverem a castidade, então a relação sexual dá uma intimidade e uma dependência emocional que não é a hora do namoro. Por isso que depois é difícil, será que eu vou casar com essa pessoa ou será que eu não vou? Por isso que às vezes um término de namoro é tão difícil. Porque se você se envolveu sexualmente com alguém, por isso que tem as crises de ciúme, né? Uhum. A mulher vê lá o namorado dela com outra mulher, mas já terminou, mas ela tá com ciúme por quê? Claro, eles se uniram sexualmente. Uhum. Então, assim, é muito mais difícil depois você terminar um relacionamento com quem que você se uniu como marido e mulher. Então, assim, o namoro católico, o namoro cristão, né, com essa proposta da castidade, da santidade, deixa as coisas muito mais serenas. Então, se os dois estão buscando a Deus, se gostam, tem ali o tal do clima, né, e vai começar um namoro, beleza. Não precisa ficar se matando de pedir o sinal, porque é esse processo que vai mostrar se aquela pessoa é pra você o resto da vida. Se durante o processo, é claro que depois vai ter um trauminha, né? Sempre tem. Não sai começando de qualquer jeito também, porque assim, um término não é fácil. Sim. Mas se os dois se respeitaram, não atravessaram os limites, aquele término vai ser muito mais tranquilo do que uma relação que foi totalmente Conturbada, né? que viveu como marido e mulher, por exemplo. Então, assim, aí é essa questão. Então, o namoro é uma experiência, né? Se eu não me engano, eu não lembro quem disse isso a primeira vez, que o sucesso de um namoro é quando ele termina, né? Seja pra casar, seja pra realmente terminar. Por quê? Você conseguiu, o namoro cumpriu o papel dele. Você, através daquele namoro, descobriu se aquela pessoa é pra sempre ou não. E cada relacionamento te traz um tipo de maturidade, né? Eu digo assim, no geral, relacionamentos com pessoas. Você acaba criando um certo… Olha, até aqui é onde eu consigo chegar como ser humano. E até aqui é onde essa pessoa ainda conseguiu me moldar. Eu falo porque assim, eu e o Fê, a gente tem quase 10 anos juntos. E foi a Clara do nosso início de amizade era uma, a Clara do início ali do namoro era outra, do noivado… Não no sentido de, nossa, não, ela teve uma personalidade em cada momento. Não, mas o Felipe foi descobrindo e, assim, crescendo junto comigo. Como pessoa, como tudo, né, vida? Porque a gente também se conhece muito novo. Mas a gente foi se conhecendo aos poucos e entendendo, olha, aqui é até onde eu posso chegar sozinha, mas daqui pra frente eu não sei lidar mais sozinho. Sim. Eu preciso aprender a abrir mão pra poder… Eu também acho que o relacionamento tem um pouco disso, né? A gente tem que aprender a medir as duas coisas. O momento que eu digo tudo bem, pode ser, e o momento que não. É uma arte, né, gente? Se relacionar
punk. Complexo. É difícil, né? É bem... O que eu ia falar? Eu gravei uma vez um Reels. A gente precisa gravar isso mais vezes, hein? Tem um assunto que a gente precisa voltar. Porque a gente fala uma vez, já tá falado, né? Mas tem que falar sempre, né? Que é brincando, assim. O povo fala, tem lá, eu quero encontrar o meu José, a minha Maria. Só que assim, gente, José e Maria... Será que não dá pra ser o Ricardinho, não, meu? Né, a Patrícia, não dá pra ser a Patrícia, tem que ser a Maria, né? Talvez tenha o Renatinho ali que tá perto de você, né? Tipo, porque, nossa, meu José e minha Maria. Cara, São José, a gente tá falando de São José e da Virgem Maria. É claro que é uma forma de dizer, mas assim, não tem São José mais. Ainda, Não existe outro José. é isso que eu tava Não querendo tem a dizer, Virgem Maria. É dar oportunidade pra conhecer a pessoa, né? Exatamente, que é aquele assunto, né? Então, assim, vamos tentar. Vamos se conhecer um pouco mais. Se não der certo, também, tá tudo bem. Ninguém vai morrer, a vida segue, né? Então tem uma mística muito grande sobre o homem da minha vida, a mulher da minha vida, né? Como você disse, às vezes um orgulho, uma soberba de que, não, Deus tem algo especial pra mim. E ele, desde toda a eternidade, pensou em alguém. E eu vou ficar aqui Até bater na minha porta. até bater na minha porta. Só que aqui é por isso que eu falei que é um tabu. Isso é um problema complexo. Porque assim, você não pode terceirizar a responsabilidade para Deus, entendeu? Porque acontece? Não, Deus me mostrou você na minha vida. Então eu vou casar com você, porque Deus falou. Deus me deu você. Só que aí depois de algum tempo, se der algum problema, eu vou falar, mas foi Deus, o que aconteceu? Você não falou que era ele? Por que não deu certo? Então, no fundo, isso pode ser não tenho nada a ver com isso. Deus falou que é ele, então vai ter que dar certo porque é ele. Ou seja, eu não assumo a responsabilidade de assumir a vida de alguém. De abraçar a história daquela pessoa. E de decidir junto com aquela pessoa construir um futuro. Porque qualquer coisa é culpa de Deus também, né? Senão se torna muito fácil. Não é assim. Então, nós temos essa questão de cooperar com a graça de Deus, né? A graça de Deus vem primeiro, mas eu coopero com a graça. Eu não posso achar que a graça vai fazer tudo por mim. Ela vem em primeiro lugar. A primazia é da graça. Mas o nosso caminho de santificação também tem a nossa cooperação com a graça, né? Então é meio que um tabu, assim, que o pessoal tem de uma coisa bem mística, bem, assim, meio profética, meio... né, que tem a promessa de Deus sobre as nossas vidas, mas também essa promessa se realiza através do nosso sim, da nossa atitude, né? Deus falou para Abraão, vai para a terra que eu vou te mostrar. A terra não veio até ele, caiu pronta ali. Não, ele confiou. Então, às vezes, entrar no aplicativo é um passo, né? Você puxar a conversa com alguém é um passo para que a promessa de Deus se realize. Não dá para ficar ali esperando José e a Maria aparecer, né? Não vai acontecer igual São José, um anjo no sonho, falar pra ele assim, olha... Aí vem... Essa aqui, viu? O povo esperando o São sua- Gabriel a anunciar. sua- Vem o padre Rafael. Não é assim. Não, mas o padre falava... Eu lembrava muito que um amigo, uma vez... eu tava super chateada, porque era amiga do Felipe, já gostava dele, assim, horrores. E ele... essa menina aí. Mas... E aí um amigo meu falou assim, não adianta você só rezar. Porque se você fica só na oração ali, vamos orar porque vai dar certo. Vamos orar porque uma hora o Felipe vai ver que eu sou a mulher da vida dele. Ele falou assim, sendo que você não tem ação nenhuma. De chegar pro Felipe e falar, olha, eu gosto de você. Ou assim, né? Exatamente. E aí eu lembro que ele falava muito assim… o Furlan, tem que dar os créditos às vezes pro Furlan. Ele é até nosso padrinho de casamento hoje. Ele falava assim, o sentido da palavra oração é orar e… ação, de agir, você precisa fazer, você precisa ir, porque onde você tá cômodo. Então, é o que o padre até falou, às vezes entrar no aplicativo já é o primeiro passo, já é a ação que Deus queria que você fizesse. Eu recebi a visita de um casal, 2 semanas atrás, ou 3, que ela é do Ceará, ele de Marília. Nossa. Tem uns casal ali de uma distância absurda, né? Caramba. Aí facilita a castidade, eu acho, padre. Depende, porque quando se encontra… É pior, sei né? não, né? Desculpa. Bom, não tô falando deles, pelo amor de Deus, mas eu sei que assim, nossa, aí a paixão de se encontrar, né? Não, eu não sei o que é pior, então. Enfim, aí o que acontece? Ela foi lá, viu ele, falou, nossa,
Tipo, o cara, né? Aí curtiu o perfil dele. Aí ele tava contando pra mim. Aí ele olhou, recebeu a notificação da curtida. Falou, cara, Ceará... Ah, não, mano. Ceará é muito longe. Deixa quieto isso aí. Fingiu que não viu a curtida, né? E ela lá, ó. Nada, né? Tipo, me ignorou. Aí você vê que quando a mulher é esperta, né? Que ela tem que ter aquela atitude de uma forma, assim... sábia, né? Ela não tem que ir lá se atirar pro cara. Não, ela tem que cercar o cara, né? Se ela tá interessada... Porque homem é lerdo. Isso eu falo Muito, sempre. padre. Homem é uma anta quadrada que, tipo assim... Não tem que... Se for um sinalzinho pequenininho, ele vai... Entendeu? Tem que ter aquela seta assim, ó. Homem Bem lerdo. fluorescente em cima. Exatamente. E aí ela foi lá e curtiu o perfil dele. Nada. Aí ela... Caramba. Esperou passar um tempo. Aí o que ela fez? Ela foi, descurtiu. Esperou um momento que ela imaginou que ele ia ver... Foi e curtiu de novo pra ele receber outra notificação. Olha que... Maravilhosa. Tipo, ela não deixou lá a notificação parada. Ela, tipo, mandou chegar outra, né? Aí ele curtiu... Ele falou, vou ver. Curtiu de volta. Vão casar em dezembro. Ai, que legal. Olha Vão só. casar em dezembro. Olha. E ele vai se mudar esse mês pro Ceará. Nossa. Então, assim, ele já foi lá, conheceu a família. Ela veio aqui. E agora ele tá se mudando pro Ceará. Então, eles vão morar perto lá um do outro. Enfim, então assim, ela super felizes, os dois estão, a gente saiu, né, juntos, eles contou a história deles. Essa é uma alegria, né, porque assim, os dois ali rezando, esperando alguém, e é isso, não queria alguém que... Eles fizeram o propósito, eles fizeram novena perpétua, enquanto eles não tinha tempo de... Longe, né, não tava se encontrando pessoalmente, então todo dia chamada de vídeo. E aí acabava uma novena e começava a outra. Tipo, todo dia, né? Nossa. Pedindo Esse encontro, né? Com a intercessão de tanto santo assim, não tinha como dar errado também, né? Agora vai. Então, assim, aí você vê que é diferente. Então, assim, os dois buscando mesmo a Deus ali e se encontraram. Então, ele agora vai se mudar pro Ceará. E assim, a gente já formou mais de 80 casais em 2 anos. Nossa. É muita gente. É muita gente. É muita gente. E sábado agora, eu fiz um casamento, né, do Santo Encontro. Eu ia perguntar isso pro padre, se o padre já teve, né, a graça de... O primeiro que eu fiz foi esse sábado, mas foi o 8º casamento do Santo Encontro. E já tem mais 3 marcados. Olha, que glória. E qual que é a sensação que o padre tem de, como o senhor falou, né, de 2 anos foi o primeiro que o senhor estava ali, né, testemunhando o amor dos dois. Qual foi o sentimento que o padre teve, sabe? De ver que algo que ele sentiu lá na Polônia e foi trazendo no coração e chegar aqui e ver, olha, realmente não criei, mas eu fiz parte do processo de uma família cristã. Exatamente. É muito bom, né? É muito bom ver assim. Eu sempre peço, o meu desejo é que o Santo Encontro seja um canal da providência divina. E a providência, ela se manifesta misteriosamente. Isso que é uma coisa interessante, né? Então, a providência de Deus, a gente sempre busca as coisas místicas, né? A gente é meio aleluiado. A gente gosta de uma coisa assim, uau, né? De vez em quando é bom ver uns, né? É gostoso. Mas isso são coisas extraordinárias. Acontece. Senão não chamaria milagre também, né, padre? Exatamente. Ou seja, existe a ação extraordinária da graça. Eu já vivi, vocês tenho certeza que já viveram, que você fala, caramba, Deus tá aqui. Que assim, o que é a ação extraordinária da graça? Não tem como você não perceber. Sim. Tipo assim, tá na sua cara, assim, você fala, você olha assim, né? Deus, tem alguém aqui, tem alguém fazendo isso. Isso que eu sozinho não conseguiria fazer, Exato. né? Fica óbvio que é Deus, beleza. Isso tem, tá. Mas isso é uma graça extraordinária. Mas Deus tem graças ordinárias pra nós. Ou são coisas completamente diferentes. Só que a gente quer viver graça extraordinária ordinariamente, não dá, né? Então aí não seria mais o extraordinário. Ou seja, nós precisamos, então, isso, né? A providência, ela age misteriosamente nas coisas ordinárias. É Deus ali. Então, assim, aí é você que tem que estar atento à graça. Ou seja, a graça extraordinária Deus vai jogar na sua cara. Não vai ter como você perceber. Mas a gente então entra nessa questão de perceber a graça ordinária que Deus dá, né? Então, assim, de repente apareceu ali. A gente tem um testemunho muito bonito.
Inclusive, eles ficaram noivos semana passada. Um casal, né? A Pamela e o Mikael, né? Ela conta lá, tá lá no nosso feed, o testemunho deles. Ela entrou no Instagram, apareceu o store patrocinado nosso lá. Ela falou, nossa, um aplicativo de relacionamento para católico feito por um padre. Que é, né, padre? Aí aquilo ela achou interessante. Vou baixar o aplicativo. Então, quer dizer, é uma coisa tão banal, né? Você tá ali mexendo no Instagram, aparece lá um anúncio. Ou seja, uma graça ordinária, não é nada extraordinário. Ela podia simplesmente ver e tá passar. tudo bem. Então, assim, a providência de Deus se manifesta nessas coisas, né? Deus vai construindo a história, assim, sem você a gente notar, perceber, é Ele que tá agindo. E aí ela baixou o aplicativo, recebeu a curtida dele, se noivaram semana passada, né? E ela conta que ela escreveu uma carta para São José. Eu também já fiz essa carta. Ela escreveu uma carta para São José pedindo, tal. E o sinal de São José era a questão do lírio, né? Branco. Uhum. E aí eles curtiram. O dia que ela pediu ela em namoro, ele deu um buquê de lírio branco para ela. Não, aí já falo assim. Aí ela. Pronto, minha resposta. Pronto, já. É esse Jesus. Quando eu falei que eu queria, o primeiro sinal era esse. Pronto, mas aí, tá vendo? Então, assim, ela aconteceu. De um ali, às vezes, veja, ela, sei lá onde ela tava, né? Sabe aquela hora antes de dormir que todo mundo, né, fica ali rodando. De repente apareceu ali, mudou a vida dela. Tá noivo. Então, assim, eu peço muito a Deus que o Santo Encontro seja essa experiência da providência que vai acontecendo, né? Na vida das pessoas. E não sei. Pode falar, amor. Não, termina. Eu ia falar. Tá. Eu ia falar, às vezes também não é só o sentido de um relacionamento, né? Como deve ter se criado várias amizades ali também. Hoje é dia do amigo, né? Hoje é dia do amigo. A gente fez uma postagem sobre isso, que é uma das coisas que nos estimula bastante, que é a busca pela santidade. Então, assim, caramba, tô solteira, tô com 40 anos. Minha família fica me perguntando, e aí, vai casar quando? Cadê o namorado? Né? Isso é difícil pro povo, né? Existe essa... Tem gente que sabe lidar isso com muita maturidade, mas não é porque a pessoa é madura que também não... Existe o desafio. Tem gente que pra isso é um grande sofrimento. Você vai sair no sábado à noite, seus amigos já tá namorando, você tá com 40 anos. Então, esse é um desejo nosso, que tipo... Os que buscam a santidade se encontrem. Gente, tá todo mundo solteiro, eu tô solteiro, vamos sair, comer alguma coisa, vamos pra um bar, vamos, né? Então a ideia também é essa, proporcionar que você tenha ali um ambiente de pessoas que buscam a santidade e que tá vivendo a mesma coisa que você. Vive os mesmos desafios que você está vivendo, né? Exatamente. Então esse é um dos nossos objetivos, que também é difícil, porque tem um espaço onde... Porque no aplicativo é assim, homem só vê mulher, mulher só vê homem. Pra nós... Podia morrer aí, tá tudo certo, né? Só que aí a gente tem os grupos do WhatsApp exatamente para poder ter essa possibilidade, onde todo mundo conversa com todo mundo. Então, assim, aí a mulher também tá lá. E aí, aqui que nasce, assim, às vezes... Nossa, eu sou sua vizinha, estão as duas solteiras ali, gente, vamos trocar figurinha. Não, assim, já teve assim, o pessoal de Piracicaba, São Paulo, sai à noite para comer juntos. Olha aí. Sai juntos, amizade. No casamento de sábado... Tava os amigos do nosso primeiro encontro aqui em Ribeirão, ficaram amigos, convidou pro casamento, ninguém nem se conhecia, né? Então a gente também tem essa questão de poder proporcionar isso, né? Muito legal. Que coisa doida. Ô padre, e me veio uma dúvida não, né? Mas uma curiosidade, não sei se o senhor pode até falar. Voltando um pouco mais agora na história do senhor, né? O senhor teve esse pensamento em criar uma família, em se relacionar com alguém, em ter um casamento? Ou sempre... antes de decidir ser padre, de seguir o seminário e tudo. Claro, com certeza. Porque assim, como o senhor falou no começo, né? É muito diferente e acaba sendo até um pouco estranho para quem vê de fora, né? Ver um padre falando de relacionamento. Né? A não ser que você vai num encontro de casal, e aí você vê aquelas pregações e tudo mais. Mais direcionadas, né? Mas algo tão aberto que nem é o Santo Encontro, é muito difícil.
E às vezes, assim, não sei, às vezes isso veio de algo da sua particularidade também, né? Tipo, poxa, eu na época que eu tava no meu processo de discernimento ali, se eu fosse me casar, eu queria algo assim, assim, ou não. Eu já tinha a certeza de que eu ia ser padre mesmo e que eu já queria seguir com essa linha de ajudar casais. Uhum. Não foi planejado, não. Eu acho que eu sou muito prático às vezes, né? Porque acontece, Santo Encontro nasceu, se eu pudesse resumir do que eu queria ajudar os meus amigos. Sim. Vinha lá falar comigo, por isso que eu brinco. Não aguentava mais a reclamação, né? Olha, esse foi um amigo bom, então, né? Tipo assim, nossa, gente, tô solteiro. Gente, por que vocês não juntam todo mundo aí, ó? Tá aqui, tá solteiro, tá solteiro. Vamos fazer uma rodinha aqui, Nossa que nem senhora. na escola. Exatamente. Então, assim, é claro, né? Eu queria casar, queria ter minha família. Quando eu tava aqui em Ribeirão, eu jogava aqui nas escolinhas de futebol, né? Quem não tentou ser jogador de futebol um dia? Ia lá tentar. Nunca imaginei ser padre na minha vida, não tava nos planos, né? Mas realmente foi uma experiência com Cristo. Uhum. Quando eu encontrei ele, realmente as coisas mudaram. E eu lembro que se iniciou com o desejo de seguir Jesus. Eu ainda não tinha decidido ser padre. Só que eu recebi uma palavra uma vez, que já não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim. Essa palavra me tocou muito, foi uma experiência muito forte que eu vivi. E eu falei, nossa, já pensou você dizer assim, já não sou eu quem vive, o Cristo vive em mim? Forte, né? Tá aquela coisa, principalmente no começo da caminhada, né? E um dia eu tava escutando uma palestra e eu descobri o conceito teológico de persona Christi, que é a pessoa de Cristo. O padre, ele age na pessoa de Cristo. Então, quando o padre está celebrando os sacramentos, não é o Rafael, é Jesus, né? Quando eu vou absolver os pecados de alguém, eu não digo assim, Jesus te absolve dos seus pecados. Eu digo, eu te absolvo. Isso me deixa... Por quê? Ao mesmo tempo que é o Rafael que está dizendo eu, é Jesus que está dizendo eu. Ou seja, no sacramento, o eu de Jesus e o eu do padre viram eu só. Gente, isso aqui é... Você tá entendendo? Uhum. Como que é isso aqui, entendeu? Então, quando... Calma. Eu vou vontade de chorar agora. Ai, parei. Mas é bem isso mesmo. Você fala assim, cara... É extraordinário. Isso é É por isso que eu extraordinário. amo minha fé, você não tá entendendo? É extraordinário. E aí, quando eu descobri o conceito teológico de persona Christi, o padre age na pessoa de Jesus Cristo. Aí eu falei assim, eu vou ser padre. Eu vou ser padre, cara. Tipo assim, porque aí quando eu for padre, eu vou dizer, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Pelo menos quando eu estiver celebrando os sacramentos. Quando eu estiver celebrando os sacramentos, eu sei, Jesus vai estar vivendo em mim. Aquilo foi uma experiência, Foi literalmente foi algo que eu descobri e falei, cara, é isso. Foi literalmente um amor à primeira vista. Tipo, nossa, né? E aí, vinha de encontro com a palavra, já não sou eu, tanto que essa é a minha palavra de ordenação, né? Então, o meu lema de sacerdotal, já não sou eu quem vive, Cristo vive em mim. Porque eu acho que a maior experiência é isso, né? Como padre, Santo Cura d'Ars, ele dizia, né? Quando você vê um padre, lembra-te de Nosso Senhor Jesus Cristo. Porque é persona Christi, né? Uhum. Então, querer ser padre foi isso. Beleza, aí tô lá, vou ser padre, tô caminhando, virei padre e tudo mais. E aí foi acontecendo as coisas no meio do caminho, né? As pessoas... Não sei, alguma coisa me chamou a atenção nesse sentido. Pra finalizar a história, pra entender. Quando eu fiz 1 ano de padre, o Santo Encontro já tinha 6 meses. Então, bem no comecinho, eu abri o grupo. E aí eu fiz 1 ano de padre. Eu tava em Barbacena, Minas Gerais, porque eu tinha, antes de ser padre, eu já tinha, como diácono, assumido um casamento lá. E aí no dia 11 de novembro, no dia que eu fiz 1 ano de padre, gente, eu saí pra tomar sorvete com algumas amigas, que é de lá que eu conheço. E a gente tava lá tomando sorvete, aí uma pessoa falou assim pra mim, padre, sabe que dia que é hoje? Eu falei, 1 ano de padre que eu faço. Ela mas é dia dos solteiros. Eu não sabia. Olha que legal. Aí aquilo pra mim, aí eu entendi. Porque assim, nessa época, como tinha alguns meses do Santo Encontro e já tinha os primeiros casais, eu falei, cara, o que eu vou fazer? Eu realmente vou levar esse negócio pra frente? Ou eu paro por aqui? Ou eu paro por aqui? Porque vai dar trabalho, eu vou ter que, tipo assim, a coisa vai... E eu tava em dúvida. E aí tinha uma coisa até engraçada, que o povo tava me chamando de padre dos solteiros.
o padre Cupido, padre solteiro. Agora ficou de Padre- vez. Acabou. Padre casamenteiro. Padre casamenteiro. Aí teve até um cara que entrou no grupo lá, não sabia meu nome, ele salvou meu número como padre desencalhador. Eu falei, cara, eu não quero ser conhecido assim, cara. Mas assim, aquilo tava assim, ai. Aí eu descobri que eu fui ordenado padre no dia dos solteiros. Olha. Aí esse dia pra mim eu falei, não, tem uma mão de Deus. Que é a questão da providência que eu volto. E, cara, eu nunca ia planejar isso na minha vida. E quando eu comecei o Santo Encontro, eu não sabia que eu fui ordenado padre no dia dos solteiros. Eu realmente comecei. Descobriu eu achei- só 6 meses depois, né? Eu achei que era uma coisa boa, que ia ajudar as pessoas. Então, assim, por isso que eu acho que é muito prático. Eu fiz porque eu queria ajudar as pessoas, só isso. E começou a ajudar, né? E eu vejo que realmente ajuda. Então. Só que aí se junta, né, a questão mais da providência, de eu ter sido ordenado. Então, realmente, esse jargão aí, padre dos solteiros, o dia que eu celebro meu sacerdócio é dia dos solteiros. Eu não tenho como mais separar esse negócio, né? Não tem mais, Virou marca padre. registrada. Ou seja, eu vou rezar minha missa de ordenação, é dia dos solteiros. Aí o senhor já aproveita e já reza ali Reza, pelos é dia deles, solteiros, né? Eu vou pedir aqui agora pra minha família, né? Pelos meus pelos que eu cuido, porque é o dia deles também, Dadinho. Pra gente já ir pros finalmente, padre, mas antes eu queria uma última pergunta, pra depois a gente já encerrar, que o tempo já até estourou um pouquinho. Na verdade, são duas perguntas, assim. A primeira, como que a igreja enxerga esse seu projeto hoje? Porque a gente vive num mundo bem diferente, né? Uhum. E hoje qualquer coisa que acontece, principalmente com nome de padre envolvido, é Já problema, gera polêmica. né? Então, como que, não sei se, eu imagino que a arquidiocese deve conhecer, deve até acompanhar o senhor de alguma forma, né? Mas como que eles enxergam isso tudo? E como que você também trabalha, não sei se você já teve algum tipo de situação dessa forma, mas com pessoas homossexuais que vivem a nossa fé, né? Mas que sabem do pecado Por que escolha, carregam, né? E já algum tipo de pessoa dessa forma já chegou até o senhor A gente também? teve essa pergunta ontem na caixinha do Instagram. Nossa. Olha só, eu não assisti, viu? Pra falar que eu tô copiando a pergunta. Anteontem. Não vi. Bom, respondendo a primeira pergunta, claro, quando eu cheguei em Ribeirão já tinha começado, né? Aí depois de alguns meses que eu estava aqui, eu conversei com o Dom Moacir, que aí não tem como, né? Tem que ter a bênção do homem. E aí eu apresentei o projeto pra ele, falei que tinha assim, queria ajudar os solteiros, já tinha o site, mostrei o site pra ele, as formações, e pedi a bênção, se tudo bem eu continuar e se ele teria alguma observação, alguma coisa. Então ele muito prontamente, graças a Deus, viu que era uma coisa boa e abençoou, deu a bênção, né? Não, pode continuar, você tá ajudando as pessoas, né? E ajudando a viver a fé. Então, nesse sentido, pastoralmente, muito, muito prático, né? Muito aberto para aquilo que é o bem das pessoas, né? Então, ele me deu a bênção, eu até pedi na época para ele gravar um videozinho, ele deu uma palavra lá, a gente tá no nosso perfil. Então, isso, graças a Deus, ele foi muito aberto. Assim, eu percebo alguns olhares estranhos quando as pessoas ficam sabendo, né? Tipo, como assim, né? O que ele tá arrumando? O que esse padre tá arrumando, né? Mas eu percebo, assim, também que as pessoas, tipo, ficam quietas. Eu nunca recebi uma crítica direta. Na verdade, já recebi assim, o que você tá fazendo? Você vai ter paróquia, por que não sei o que lá, né? Mas, assim, nunca foi um não faça. Mas você percebe aquele estranhamento, assim, tipo, o que é isso, né? Preconceito. Um preconceito. Mas aí depois os frutos falaram por si só, né? Então, o tempo passou, os casais surgiram, o povo começou a namorar, o povo começou a casar, alguns já têm filhos, né? E foi muito rápido, porque em 2 anos, então assim, os primeiros casamentos, o povo começou a casar. Depois que, né, teve um tempo de namoro. Então o fruto aconteceu, o Instagram cresceu, as pessoas chegaram. Hoje tem mais de 2.000 pessoas no aplicativo, né? E é pouco, é bastante, mas assim, a gente tá trabalhando para ser cada vez mais. 80 casais, 11 casamentos, e você vê assim, pessoas de fé caminhando, agradecendo, né? Então, meio que hoje eu já percebo que é diferente tocar no assunto, né? Então, graças a Deus, eu fui e fiz. Porque agora, o evangelho desse domingo, né? Os frutos apareceram, já deu pra saber que é joio.
O que é trigo, né? Que é Pra joio, que é separação. trigo. Uhum. E já dá pra saber que é trigo, né? Então, tem frutos. Sim. Sim. Então é trigo. Pronto, tá resolvido, graças a Deus, né? E enquanto o padre falava, me vinha muito a frase de São Francisco, né? Pregar com testemunho, mas se necessário for, usar palavras. E querendo ou não, os testemunhos do padre tá aí, né? Ele nem usando nenhum tipo de palavra, né? Tá os casamentos, os namoros e os frutos que o padre tá colhendo. Sim, então hoje a gente tem uma equipe. Antes eu comecei sozinho. Uhum. Depois chegou, né, a Évila, a Mariane pra me ajudar. Hoje já tem outras pessoas me ajudando. Tem agora um casal, a Renata e o Marcelo, né? Eu troco, eu falo Marcela e Renata. Né? O Marcelo e a Renata, que é um casal também, que aceitou uma parceria com a gente. Então, porque assim, eu sempre desejava que um casal falasse também, né? Pra não ser só o padre. Então agora também eles entraram na nossa equipe pra ajudar lá no Instagram, tirar dúvida dos solteiros. Então assim, a equipe cresceu. Tá aí, os frutos estão aí. Então, isso dá muita alegria, assim, né? Queria também agradecer aqui, até publicamente, não tem problema, né? O Padre Kleber, porque ele também, tipo, abriu a paróquia pra gente fazer os encontros presenciais, nos apoia, nos dá todo o espaço. Então, da parte dos padres, teve uma abertura interessante, assim, do bispo, depois o Padre Kleber. Alguns padres sempre, nossa, padre, que legal, continua fazendo, motivando, né? Então, a Arquidiocese de Ribeirão me acolheu muito bem nesse sentido. E agora, sobre os casais homossexuais, bom, é uma coisa delicada, né? A proposta é muito clara do Santo Encontro. Sim. É pessoas que querem ver o sacramento do matrimônio. Então, não tem como ver o sacramento do matrimônio 2 homens ou 2 mulheres. Não faria sentido nenhum se eles entrarem agora. E qual foi a pergunta? A pergunta foi o seguinte, né? Nós respondemos lá, padre, tenho atração sexual pelos 2 sexos. Tanto para homem quanto para mulher. Mas eu vivo a castidade. Posso começar a namorar e casar? Então, assim, a pessoa vive essa... Foi uma pergunta muito sincera dela, né? Porque de expor, ver que ela tem uma dificuldade, né? Em relação daquilo que a nossa fé nos pede. Mas deseja viver. Agora, se é uma pessoa que só sente atração pelo mesmo sexo e não sente atração pelo sexo oposto, né? Enfim, ela vai precisar trabalhar isso nela, ver se ela vai conseguir, porque como é que ela vai casar com alguém que ela não sente atração nenhuma, né? Também é outro complexo, né? É uma coisa muito pessoal, muito delicada. Essas pessoas a igreja convida à castidade, né? Sim. Então, nesse caso, uma pessoa que eventualmente com essa pergunta, ela precisa ser sincera com ela mesma, entender que ela tem atração pelos 2 sexos. Ela precisa evitar qualquer tipo de tentação com a pessoa do mesmo sexo. E que a outra pessoa saiba disso, né? Não pode casar escondendo isso, Sim. né? Sim. Se a outra pessoa... Porque assim, todo mundo tem defeito, gente. Todo mundo tem seus... Ah, padre, eu sinto atração pela pessoa do mesmo sexo. Posso casar? Mas se você superar isso, vencer isso e viver a fidelidade matrimonial, pode casar. Porque outra pessoa vai ser infiel traindo com a pessoa do sexo oposto e também vai ser uma tragédia do mesmo jeito. Ou outra pessoa Antes ficar sozinho do que... ou outra pessoa vai destruir um casamento por causa do alcoolismo. Sim. Então assim, todo mundo vai ter um lugar que vai precisar estar atento para manter-se fiel ao matrimônio. Um vai ser a questão da sexualidade, o outro vai ser a questão da mentira, o outro vai ser a questão de vício. Hoje nós temos o problema dos jogos, né? Que realmente tem afetado muito o casamento, a questão do vício do jogo mesmo. Então, cada um precisa trilhar seu caminho de santidade, né? A questão é ser sincero, buscar Deus e a nossa luta de buscar viver aquilo que a igreja nos pede, né? Nossa. Amém. Chocada aqui, gente. Já quase chorei aqui. Padre, a gente costuma pedir, e peço para o senhor, para que o senhor possa deixar um recado. Pode ser, enfim, de tantas as formas. Pode ser só para os solteiros ou para um recado abrangente. Fica à vontade. Tá. Eu acho que o recado eu já dei. Porque como a gente foi uma conversa, não foi nada planejado, né? Teve uma coisa que eu falei aqui que eu mesmo falei assim, nossa, isso é bom, hein? Isso é bonito. Que vem na hora, assim, quando a gente tá conversando, né? Então acho que esse é o recado que eu queria dar, que eu acredito nisso, eu tento viver isso, que é essa questão de experimentar a graça ordinária de Deus, né? Então assim, realmente nos abrirmos ao que Deus está fazendo na nossa vida, porque Ele está fazendo.
Ele está trabalhando, ele é Deus. Eu sempre digo assim, quando é Pentecostes, a homilia de Pentecostes, eu gosto de dizer isso, porque a gente fala, gente, vamos pedir, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Tá certo falar vem Espírito Santo? Tá, porque isso no fundo mostra um desejo. Mas quando a gente fica pedindo pra alguém, parece que ele não quer vir, a gente fala vem. Não, vem, por favor. Não, vem. Só que assim, isso é pra expressar o nosso desejo. Porque no fundo o Espírito Santo quer vir mais do que a gente tá pedindo, entendeu? Uhum. Se a gente for parar pra pensar, assim, certinho mesmo, é até errado falar, né, vem. Nesse sentido, como se ele não quisesse vir, entendeu? Ele, na verdade, tá querendo esperar o nosso coração abrir, né? Exatamente. Esse vem é a gente se abrindo. Porque senão o Espírito Santo seria aquela pessoa carente, Uhum. que tipo, você fala, vem, não quero. Só pra você falar, não, vem, por favor, né? Nossa, mas por favorzinho, sua presença ia ser tão boa. Aí a pessoa fala assim, Tô falando será com que jeitinho hoje, vai. Aí a pessoa fala, será que eu quero ir? Aí fica todo mundo lá, por favor. E ela fica, ai. Espírito Santo não é carente da gente que ele quer ficar, Espírito Santo, vem, por favor, né? Ou seja, é ele que quer se doar. Uhum. É ele que quer se entregar. Jesus fala, né, que a graça do Espírito é abundante. Ele se dá abundantemente. Não tem, sem medidas o Espírito. Então não tem essa de, será que ele vai vir? Será que... Ou seja, Deus está trabalhando. Ele está se derramando. Ele é transporte. Ele é graça. Então assim, Deus está agindo na nossa vida. Às vezes ele se manifesta de forma extraordinária. Às vezes de forma ordinária. Então o recado que eu queria dar é isso, né? Que nós possamos estar atentos à graça ordinária de Deus. Ele está agindo na nossa vida. Se ele agiu 2000 anos, ele parou bem na nossa vez? Jamais. Bem na minha hora de ser adulto, ele vai parar. Bem na minha vez, ele vai parar de santificar a igreja, ele vai parar de suscitar os profetas, os mártires. O homem fez isso há 2000 anos, né? Bem na minha vez, ele deseja não mais exaltar os humilhados. Deixa os humilhados lá, o humilhado. Não, ele vai exaltar os humilhados. Deus está agindo, né? Então que a gente possa se abrir à graça de Deus que age na nossa vida. Amém. Bom, padre, a gente poderia passar a tarde inteira aqui conversando. Passou rápido, né? Passou rápido. Mas já fica o convite para uma próxima vez, com muito mais histórias. E aí nós vamos estar sempre em oração por você, pela sua equipe, pelo seu projeto. É um projeto lindo que nasceu de uma pessoa inesperada, né? E que realmente a gente enxerga como um agir de Deus na sua vida e na vida das pessoas que estão sendo tocadas, né? Então, muito obrigado pela sua visita, pela sua participação. Nós adoramos as histórias. Com certeza vamos querer vê-lo novamente. Vamos marcar. E com novas experiências, né? O senhor até conversando um pouco antes, o senhor comentou que vocês vão estar na Expo sim. Católica, né? Daqui eu acho que quando o episódio sair já vai ter passado já. Então, uma experiência nova também que pode ser conversada futuramente também, né? Claro. E acho que é isso, né? Então, também agradecer o pessoal que está nos assistindo antes da gente encerrar com uma bênção, se eu puder. Agradecer o pessoal que está nos assistindo, espero que vocês tenham gostado. Se você que está assistindo é um desses casais ou solteiros que participam aí do projeto do Santo Encontro, né? Estão ali no aplicativo, se encontrou seu parceiro ali, deixe nos comentários o seu testemunho. A gente adora ler os relatos. Compartilhe com o pessoal, se inscrevam. Agradecer também ao The Walking Dog por nos prestigiar aí esse episódio com esse delicioso lanchinho que assim que a câmera desligar não vai ter mais nada, né? É que a conversa tava tão boa que a gente esqueceu. Passou muito rápido. Passou, né, Padre? E é isso aí, galera. Fiquem com Deus, até a próxima e vamos encerrar então com a bênção. Amém. Obrigado pelo convite. Então, tomara que dê certo aí outros encontros, né? Sim. Então contem com o nosso apostolado também, tá bom? Obrigada. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Rafael e de São Bento, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.